Querida igreja, graça e paz da parte de Jesus Cristo para todos vocês, é sempre que eu desejo, amém? Domingo à noite eu não estive presente, pois eu estava pregando na igreja Nova Vida de Fragoso, e foi uma bênção. Rafael e Manu, que são visitantes aqui, estavam lá visitando também. Obrigado, Rafael e Manu, pela presença de vocês lá, foi uma bênção. Vale a pena externar aqui que o bispo Jorge, que é o bispo da Nova Vida, ele não convida outro pastor de outra denominação para pregar lá. Quando recebi o convite, eu me senti muito honrado, muito feliz. A gente já se conhece há muitos anos, e ele falou, por me conhecer há muitos anos, e por eu ser sempre esse pastor que ele conhece há tantos anos, que ele permitiu que eu fosse pregar lá. Casa cheia, Rafael estava lá, Manu, ouviram isso, e para mim é uma honra ter recebido esse convite e ter pregado lá na igreja Nova Vida de Fragoso. Foi bênção, eu me senti muito honrado, muito edificado, feliz da vida de estar ali pregando ao Senhor. Deus edificou a igreja com os louvores cantados, com a mensagem pregada, e mais de uma dezena de pessoas vieram à frente, em torno de 20 pessoas. Então, é um relatório que eu acho que a igreja se alegra em saber quando o pastor sai e está no reino de Deus, semeando a palavra e sendo usado por Deus. Amém, Jesus, por isso? Bênção do Senhor. Irmãos, domingo que vem, à noite, eu vou estar pregando aqui, na sua igreja, com o tema, a força e a coragem que vem da presença de Deus. Pegou o tema? É o tema da mensagem de domingo à noite, mas eu queria que você fosse gravando e convidasse alguém para vir. Eu vou repetir para você pegar: a força e a coragem que vem da presença de Deus. Qual é o tema então de domingo à noite? Não é qualquer força e não é qualquer coragem. É aquela força e aquela coragem que você, mesmo com medo, você recebe da presença do Todo-Poderoso. Venha ouvir essa mensagem, eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida, vai potencializar a sua fé. Hoje eu vou falar sobre seis coisas que Deus odeia e uma que Ele abomina. É óbvio, se você é crente já há algum tempo, você já deve ter lido isso lá em Provérbios. Nós já fizemos um trabalho aqui uma vez com a igreja, 31 dias com a liderança, 31 dias de jejum e oração usando provérbios. Eu fiz esse propósito com toda a liderança. Você deve lembrar disso. Mas se você não leu provérbios, você vai abrir agora a sua Bíblia, no capítulo 6 de Provérbios. Eu vou colocar ali na tela, mas é para você ter conhecimento da linguagem na Bíblia que você tem na mão, a tradução que você tem na mão, a tradução que eu tenho aqui, e eu vou ler outros versículos do capítulo 6. Agora eu vou ler do versículo 16 ao 19, que vai falar exatamente isso. 6 coisas que Deus odeia e uma que Ele abomina. Aqui estão, nesses versículos, capítulo 6, de 16 a 19, que diz assim: 6 coisas que o Senhor aborrece ou abomina, e a 7ª que a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Essa última é a que ele abomina.
Querida igreja, nós vivemos um tempo em que muitas pessoas começam a procurar nos seus seguidores, nesses youtubers de plantão, em pastores, o que Deus ama. Então a procura da humanidade é saber o que Deus ama, porque Deus de fato é amor. Então o que Deus ama? É natural que você vá para a rede social, até para a palavra de Deus, procurar o que agrada a Deus, o que Ele ama. E isso é louvável, você saber o que Ele ama. Isso é louvável, você saber o que Ele se agrada, as ordens dEle, as ordenanças dEle, os direcionamentos dEle, as palavras que vêm do Santo Espírito de Deus. Nós precisamos entender que isso agrada ao coração de Deus. Mas o que fazer para saber o que Deus odeia e o que Ele abomina? Não é normal isso. Não é comum isso. Mas hoje vamos tratar sobre isso. E esse texto mostra exatamente isso. 6 coisas que Deus odeia e uma coisa que Ele abomina. E isso nos serve de alerta e de reflexão, porque tudo que o Senhor abomina e tudo que Ele odeia só traz destruição para o coração do homem, para o coração da família, para o seio da igreja, para a comunidade e para a humanidade. Só traz destruição. E o diabo, ele às vezes usa isso, sabe? Essas coisas que Deus odeia e essa coisa que Deus abomina. Então, qual é, dentro do versículo que lemos, do texto que lemos, a primeira coisa que Deus odeia? Olhos altivos. Olhos altivos, olhos arrogantes, o olhar de superioridade, o olhar de altivez, e isso sai de dentro do coração. E às vezes você, numa roda de amigos, você mostra a altivez que tem, porque sai de dentro, está na essência de quem tem os olhos altivos. E isso não alegra o coração de Deus, pelo contrário, Deus odeia isso. E às vezes até no meio da igreja, tem pessoas que às vezes têm olhos altivos, dentro das comunidades chamadas evangélicas, dentro das igrejas chamadas cristãs, pessoas em pequenos grupos, pessoas nos grupos familiares, com olhos altivos, olhos soberbos, olhos arrogantes. Deus, na sua palavra, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste quem tem olhos altivos. Deus resiste, há uma resistência de Deus aos arrogantes. E às vezes o arrogante, ele não percebe, ele quer cantar, ele até se emociona, ele até ora, mas o próprio Deus tem resistência à oração dele, porque ele é arrogante, ele é altivo, ele é soberbo. O próprio Salomão já disse também, está registrado em Provérbios 16, 18, que o orgulho, a soberba, a altivez, você conhece, é isso, antecede o quê? A queda, a destruição. A altivez, a arrogância, a soberba, precede a queda, a destruição. É por isso que muitos lares, casamentos, famílias, empresários, políticos, pessoas de um modo geral, são levados a quedas, a destruição total por causa da sua altivez, porque Deus resiste quem é altivo, Deus resiste quem é soberbo. Não adianta cantar bonito, não adianta tocar bonito, não adianta nem ter um discurso teológico bonito, se é altivo, se é arrogante, se é soberbo, Deus resiste. Eu creio na palavra de Deus quando diz que Deus resiste ao soberbo.
o orgulho, a arrogância, a presunção, a altivez, tudo isso é abominável. Na verdade, ser abominável e Deus odiar é a mesma palavra, só que tem que o escritor aqui de Salmo, de Provérbios, no caso Salomão, na sua sabedoria, ele usou palavras diferentes, para poder diferenciar, mas é a mesma coisa. 6 coisas que Deus odeia e uma que ele abomina, poderiam ser 7 coisas abomináveis pelo Senhor, ou 7 coisas que Deus odeia, que seria a mesma coisa, a ideia é a mesma, mas ele quis dar um destaque especial na última, a que ele abomina. Humildade é ao contrário de altivez. Humildade abre a porta, humildade abre o céu, humildade toca o coração de Deus. Então, de repente, uma pessoa humilde, quando ela se prostra, ela reconhece a sua pequenez, ela reconhece a grandeza de Deus, ela reconhece que ela não faz nada por si só, pelas suas competências, pelas suas habilidades, ela é uma pessoa humilde. Então, o humilde está sempre agradando ao coração de Deus, ao contrário do orgulhoso, do altivo, do soberbo, do arrogante. A segunda coisa que Deus odeia, língua mentirosa. Mas na igreja de crente não existe língua mentirosa. Se não existisse, a Bíblia não condenaria e não falaria tanto da língua mentirosa. O próprio Salomão fala, Tiago fala, Jesus falou que a língua mentirosa leva ao inferno. Quem é mentiroso é filho do diabo, porque o diabo, ele é o quê? Pai da mentira. E às vezes pessoas dentro da comunidade chamada evangélica, cristã, dentro das igrejas, que mentem, usam a sua boca, a sua língua para falarem mentira, mentirem mesmo. Então, língua mentirosa também é algo que Deus odeia. A mentira fere, a mentira destrói relacionamentos, a mentira desagrada o coração de Deus, e o diabo, a única coisa que Deus dá legalidade ao diabo é essa, é a única coisa na Bíblia que Deus fala que o diabo gerou, é a mentira. Ele é o pai da mentira, ele gerou a mentira. Então quem está casado com a mentira, tem o diabo como sogro. É forte, né? Então se você mente, o diabo é seu sogrão. Não tenha o diabo como seu sogrão, abomina a mentira da sua vida, porque Satanás, diabo, ele é o pai da mentira, e a mentira não pode estar nos lábios de quem canta, de quem louva, de quem profere a palavra do Senhor. Não pode sair da mesma fonte águas amargas e águas doces. Não pode sair de uma boca que louva, que adora o Senhor, mentira. E como é que sai? E se sai, o que você acha que está agradando a Deus? Você acha que um louvor que sai de uma boca mentirosa agrada a Deus? O que você acha, igreja? Sim ou não? Não, porque Deus odeia a mentira. Então, se tem mentira, não adianta cantar bonito, não adianta tocar bonito, não adianta. Se tem mentira, não tem verdade. E Deus está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade, não na carne e na mentira, porque tem gente adorando a Deus na carne e na mentira, é só carnalidade, acha a música bonita, acha a música linda, a melodia, a letra, meu Deus, que coisa linda. O mundo também se encanta com a música bonita. Tem até traficante que na hora de matar, na hora de traficar, na hora de pôr um assalto, ouve um louvor. Se eu vou ouvir um louvor aqui para acalmar o meu coração.
Aí o traficante vai lá, bota o somzão no louvor gospel, fecha os olhos, levanta a mão, aí canta. Agora sim, vamos lá. Vamos para nossas atividades. Já louvamos, já levantamos a mão, já ouvimos um bom louvor. Se o traficante cheiradão, cheio de malignidade, a bandidagem, tem uma bandidagem gospel, sabia? Tem uma bandidagem gospel. Tem tudo gospel hoje. Gospel agora virou moda. Se tem orgulho, Deus odeia. Se tem mentira, Deus odeia. Se tem falsidade, Deus odeia. É tudo igual. Quem canta mentira, não está cantando em espírito e em verdade. Vocês entendem isso, querida igreja do Senhor Jesus? Amém ou não amém? Então venha para a verdade. O cristão deve falar a verdade em amor ao seu próximo. E às vezes paga até um preço por ser verdadeiro. Às vezes paga até um preço por ser verdadeiro. E por ser verdadeiro, eu não vou dizer nomes, mas ontem estava em casa com a minha esposa, na hora da janta, a gente tinha acabado de jantar, aí eu via, meu telefone estava tocando, estava jantando, eu não atendi. Acabamos de jantar, eu fui ver quem era, é um amigo, é um político, não vou falar de onde, eu tenho amigos políticos no município e fora do município, é um amigo político, me chamando de pastorzão, não é a minha ovelha, assim, pastorzão, eu vou fazer uma homenagem na Câmara, a medalha tal, e eu não pensei em outra pessoa, senão o Senhor. Gostaria muito que o Senhor fosse lá para eu poder homenageá-lo, dar essa medalha de honra ao Senhor. Respirei fundo, a minha esposa, calma, porque estava no Viva Voz, eu botei no Viva Voz, porque é amigo nosso. Aí eu falei assim, meu amigo, você me conhece, eu até entendo o carinho que você tem por mim, a amizade que você tem por mim, eu tenho por você, pela sua família, por todos, mas eu vou ser bem sincero com você, eu falei essa palavra, eu não tenho estômago, foi essa palavra que eu usei, eu não tenho estômago para ir em qualquer lugar para receber homenagem de nenhum político nesse país. Eu não sinto prazer nisso, eu não tenho alegria nisso, eu não tenho, eu estou falando com verdade para você me perdoa, o carinho que eu tenho por você, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua avó, é muito grande, mas eu não me sinto bem, eu não tenho paz na minha alma, paz no meu coração, em me arrumar e sair de casa, me preparar para ir em um lugar para receber uma medalha, uma honra política. Eu não tenho prazer nisso. Você me perdoa? Ele, claro, pastor, ficou muito sem graça comigo, destruído, eu senti pela voz dele, mas eu entendo, respeito o Senhor, e é por isso que eu amo o Senhor. Eu falei, muito obrigado, você entender, me respeitar, e entender que eu não poderia ir lá somente para te agradar, tem que ser verdadeiro. Ele ficou sem graça comigo, mas eu fiquei em paz, eu dormi em paz. A minha esposa, é por isso que eu te chamo cada vez mais. É verdadeiro, você ser verdadeiro com as pessoas, o seu modo de ser tem que ser um só. A gente não tem que vestir uma carapuça ou vestir uma máscara para estar em lugares diferentes. Eu sou aqui, eu sou em casa, a Cassiane trabalha na minha casa, e todo mundo sabe disso. Pergunta ela o carinho que eu tenho por ela, respeito que eu tenho por ela, e ela por mim, e ela tem liberdade na nossa casa. A gente nem fala que ela trabalha lá, ela cuida da gente, ela cuida da nossa casa. A gente sai de casa, a chave fica com ela. E às vezes nem em casa está, e ela tem um segredo de família, e só ela sabe, como entrar lá em casa. Mas ela não vai falar para vocês, ela morre, mas não fala.
Então é isso. Por quê? É o que a gente é aqui, a gente é em casa. O pastor que eu sou aqui, o mesmo pastor que saiu domingo para pregar à noite numa igreja diferente, outra denominação. Não tem mudança de variação. Não muda o gesto, o gesto, o gesticular, o modo de gesticular é o mesmo, é aqui, lá. E do jeito que eu me trajo aqui, eu fui lá. E quando eu cheguei lá, eu vi o bispo com gola clerical, todos os diáconos dele com gravata. Eu falei, meu Pai eterno. Aí procurei um amigo que é de lá. Eu falei assim, eu teria que vir com gravata? Arruma para mim. Ele, não, fica tranquilo. O bispo chamou, está autorizado, não tem nenhum problema. É o mesmo pastor que está aqui. Verdade, você tem que ser verdadeiro com as pessoas. E quem te conhece, eu falo assim, ó, quem me conhece, eu não preciso provar nada para ninguém. Se falam alguma coisa de mim contrário do que eu sou, eu falo, eu não tenho que me defender. Eu não me defendo. Às vezes meus filhos, pai, tem que se defender. Não, o Senhor é minha defesa, porque há uma verdade só. Então, quem me conhece, Deus me conhece, você não precisa se defender quando você é o que é. Quando você não é o que é, aí você tem que ficar se defendendo. Em lugares, espaços e climas diferentes, você tem que ficar se defendendo. Então, não tem defesa para aquele que tem uma vida só no altar e fora dele. O cristão deve falar a verdade em amor ao seu próximo. Efésios 4, 25, o apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele diz assim, ó, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Olha que Paulo está falando para a igreja, os crentes de Éfeso. Sabia que os crentes de Éfeso também mentiam? Isso prova que há mentira em muitas igrejas. Há mentira no meio da igreja, há mentira no meio do povo. Então o apóstolo Paulo está falando para os crentes de Éfeso, olha só, vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade. Vocês não podem viver na mentira, falando uma coisa que não são, anunciando uma coisa que não existe. Vocês precisam abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo, diz o apóstolo Paulo lá, Efésios 4, 25. A terceira coisa que Deus odeia, mãos que derramam sangue inocente. Está tudo aqui nos versículos que eu li, não tem nada meu, é tudo de Deus, é tudo o próprio Deus falando. Eu só apenas pedagogicamente estou aqui ilustrando para que melhor seja fixado na mente de vocês e no coração de vocês, tudo de Deus. Terceira coisa que Deus odeia, mãos que derramam sangue inocente, isto é, violência. Mas eu não sou violento, eu não bato ninguém, eu nunca dei uma paulada em ninguém. Aí eu vou falar uma palavra aqui que vem de porrete, sabe o que é porrete, né? Eu nunca dei uma porretada em ninguém, vem de porrete, uma paulada em ninguém. Eu não sou violento, mas o violento não é só aquele que dá paulada, às vezes o violento, ele é violento verbalmente. O modo dele falar é violento, o modo dele se expressar é com violência, não tem agressão física, mas tem uma agressão moral, tem uma agressão virtual. Gente que vai para as redes sociais e só a misericórdia de Deus, sabe? Só a misericórdia de Deus. Fico com vergonha de gente crente postando coisas lá nas redes sociais. E às vezes até de ovelhas minhas, com todo respeito. Rede social é como se você estivesse abrindo a porta da sua casa, subisse assim numa escada e anunciasse para a rua, para os seus vizinhos, eu estou aqui, eu faço isso. Rede social é você estar postando, está abrindo a porta da sua casa, a janela da sua casa, está gritando para que todos os vizinhos ouçam. E é pior ainda, porque
Porque além de seus vizinhos, outras pessoas, o alcance é gigantesco daquilo que você posta, daquilo que você curte. E de repente você está violentando a palavra de Deus. Você está violentando uma verdade, um princípio. Às vezes nós violamos princípios e valores morais e éticos, familiares, cristãos, com certas postagens, com certas curtidas. Então, nós devemos, Deus odeia mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia a injustiça e a opressão contra os inocentes. E às vezes é uma opressão contra um inocente. E às vezes você nem sabe se ele é inocente ou não, já fica lá julgando na rede social. Você está julgando alguém? É violência. Está cometendo violência sem perceber. Lembram de Abel? O que aconteceu com Abel? Ele foi o quê? Falem, igreja. Ele foi assassinado. Por quem? Pelo próprio irmão. Caim matou seu irmão. Abel, ele sofreu a violência de mãos do próprio sangue. Então essa violência vem desde o jardim do Éden. Vem desde o paraíso. Aí você vai ser inocente de pensar que não existe isso no nosso meio? Na nossa igreja? Na nossa comunidade? Se existia no paraíso. Se existia no paraíso, nós precisamos perder a ingenuidade, porque a Bíblia ela é para nós hoje. E quando Paulo escreve para a carta de Éfeso, para a igreja de Éfeso, de Coríntios, para as igrejas de Colosso, os colossenses, para a igreja de Tessalônica, os tessalonicenses, Paulo está doutrinando. Paulo é usado por Deus para doutrinar a igreja. A igreja de Corinto vivia em pecado, balbúrdia, até orgia, até sexo entre os membros acontecia naquela igreja. E Paulo é usado por Deus para doutrinar, para falar a verdade. Só que tem que muitos pastores hoje só querem ganhar like nas suas mensagens emocionais. Não querem pregar uma mensagem como essa, que é de alerta, de despertamento. Só querem ganhar, tem uma palavra certa que as pessoas usam aí no mundo virtual, querem ganhar engajamento. Aí tem que calcular, projetar a mensagem que vai atingir certo público para ter um certo engajamento, porque senão não tem. Eu não estou nem aí para o engajamento. Eu estou aqui para ser usado por Deus, para pregar a igreja para a qual o Senhor me chamou para pastorear. É esta igreja que eu vou prestar conta ao Senhor. Não é de quem está fora das quatro paredes, não é quem não está aqui no meu rebanho. Eu vou prestar conta para Deus de quem está aqui no meu rebanho, e por isso eu preciso pregar a verdade, e a verdade é essa: devemos ser defensores da vida e da justiça, não podemos usar nossas mãos contra um inocente. Não é dar paulada, coronhada, mas com a palavra, com a curtida, com a postagem. A quarta coisa que Deus odeia: coração que maquina pensamentos viciosos. Olha só, parece que Salomão escreveu essa carta ontem para Pibisa. Eu falo como pastor aqui da igreja. Escreveu essa carta ontem para nós. Coração que maquina pensamentos viciosos. É a maldade planejada. É a maldade maquinada. É a maldade arquitetada. E tudo começa lá, olhos orgulhosos, altivos, língua mentirosa, mãos que levantam para derramar sangue, é tudo um conjunto. Aí chega ao ponto do coração, sai do pensamento, vai para a emoção e agora vai para a execução.
coração que maquina pensamentos viciosos. Pecado que não nasce apenas da ação, mas começa no coração. Coração que maquina, coração, a palavra aqui no hebraico, a tradução mais literal, que mais se entende, é aquela que a gente entende como tramóia. Já ouviram falar em tramóia? Vem de trama. Tramóia é algo ruim, é aquele que usa de tramóia. Uma outra palavra que nós entendemos como brasileiros é trambique. Já ouviu falar em trambique? Mas não tem crente trambiqueiro não. Tem crente trambiqueiro sim. E a palavra de Deus fala assim, coração de trambiqueiro. Cuidado com os corações dos trambiqueiros, são pensamentos. Eles tramam um trambique. O que é um trambique? É dar uma volta em alguém. Ele quer se dar bem, ele quer arrumar uma tramóia. A ideia é essa. Ele quer maquinar, às vezes vai dormir pensando, como é que vai ser o dia de amanhã? Como é que eu vou chegar naquela pessoa? Como é que eu vou fazer para arrumar um dinheiro? Como é que eu vou fazer para arrumar algo emprestado e não devolver? É a gente que vai tramando, é tramóia. Ele vem com um argumento genuíno para pedir emprestado, mas no coração dele ele já sabe que ele não vai devolver. Maquina, tramóia, trama. E às vezes, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou postar amanhã para chamar a atenção? Fica tramando. Amanhã, o que vai ser amanhã? Tem gente que nem dorme, tramando. O trambiqueiro às vezes ele não dorme, mas Deus fala que Deus odeia trambiqueiros. Trambiqueiros não vivem na verdade. Trambiqueiros não falam a verdade. Não vivem na verdade. Falam mentira. Tem mãos que derramam sangue. E tem um coração maldoso. Do coração procedem todos os maus pensamentos. É de dentro que sai o mal. Não é de fora para dentro. Você sabe disso, que Jesus falou que todo o mal que existe sai da onde? Do coração do homem. E o trambiqueiro, às vezes ele se passa até por religioso, até de piedoso, está no meio da gente, mas está tramando alguma coisa. Cuidado com aqueles que tramam, esses que usam de tramóia para se dar bem. Quinta coisa que Deus odeia: pés que se apresentam para o mal. Tudo está ligado ao mal. Estão entendendo aqui? Que tudo que Deus odeia está ligado ao mal. E tudo que está ligado ao mal não tem parte com Deus. Tudo que está ligado ao mal, está ligado às trevas, está ligado a Satanás. Não tem nada de Deus. Isso aqui é um alerta para a igreja. Então, pés que apresentam o mal, é o prazer no pecado, é aquele crente, aquele discípulo que não tem noção, ele não tem discernimento. Ora ele está aqui louvando a Deus, levantando a mão, ora ele está lá na balada, no pagode, na rave, ora ele está lá no bar bebendo, a mesma mão que ele entorna um copo é a mão que levanta para Deus, a mesma mão que fuma um baseado, vai para um hotel e tem uma relação sexual, é a mesma mão que vem para cá e se emociona e chora. Em nome de Jesus, nós como discípulos de Jesus, nós precisamos entender que Deus odeia pés que se apressam para o mal, tem prazer no pecado. Prefere às vezes satisfazer a carne do que satisfazer o espírito. Esse é o verdadeiro crente carnal que o apóstolo Paulo vai falar explicitamente em uma de suas cartas sobre o crente carnal. Então há pessoas que correm para praticar o mal,
sentiu prazer, está dentro da igreja, mas é carnal. Então o que alimenta a carne? O prazer. Não é o prazer do espírito, é o prazer da carne. Então vai fazer o que a carne está desejando, saciando. Então Deus odeia esses pés que ora está na casa dele e que ora está no mundo. Deus odeia pés que às vezes quer sentar à mesa com o Senhor, mas está sentado na mesa com os demônios. Deus odeia esses pés, pessoas que têm esses pés para satisfazerem as suas próprias necessidades. É um crente sem noção. Ele não tem noção do perigo, não tem noção do mal, ele não tem noção do inferno, do céu, ele não tem noção. É um crente que está no meio da igreja, meio abaloado, porque não frequenta um PG, não tem escola bíblica dominical, não lê a Bíblia e é membro da igreja. E isso acontece em todos os lugares. Acontece aqui também, pastor? Sim, acontece aqui também. Mas tem um aqui, baluarte, tem um atalaia aqui, tem os pastores aqui anunciando a verdade para o seu coração, com ousadia, com intrepidez, com coragem, mas com muito amor e com muito tremor. Precisamos encher o coração da palavra, porque quando o coração está cheio da palavra, porque o que vai guiar o seu pé não tem coração nem emoção. O que vai guiar o seu pé é o seu coração. Os seus pés vão aonde o seu coração está. E aonde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o quê? O seu coração. É forte isso, né? É forte isso. Isso aqui é com muito amor que eu falo isso. É por isso que você precisa se encher da presença de Deus. Encher o seu coração da verdade, para que seus pés não sejam guiados pelos impulsos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, diz o salmista no Salmo 119, versículo 11. Sexta coisa que Deus odeia: fake news. Mas na Bíblia não está escrito fake news, não. Mas fake news é uma palavra que significa mentira. Testemunha falsa. Está ali, ó. Deus odeia testemunha falsa, que profere mentira. Diferente de quem fala mentira, é aquele que se propõe a ser testemunha de alguém que está na mentira. É aquela pessoa que é coberta, um mentiroso. É aquela pessoa que está em pecado e vai falar com você, e você faz de conta que não sabe que é pecado, e não fala nada. Ou guarda o segredo, porque é amigo, é amiga, guarda o segredo e não fala nada. Você vira uma testemunha. Mas eu sou testemunha de quem está pecando? Sim, porque você é de Deus e não está falando a verdade. Se é sua amiga, se é seu amigo, em amor, você tem que falar a verdade, porque senão você está testemunhando um pecado, e Deus abomina isso. Olha, você sabe e não fala nada? Não é só aquela testemunha de ir para o tribunal, aquela testemunha falsa, mentirosa, não, é aquela testemunha daqui, do dia a dia. Então, cuidado com essa testemunha falsa, que profere mentiras. Isso é injustiça. Deus odeia quando a verdade é distorcida. Sabia que uma verdade distorcida é uma grande mentira? Uma verdade distorcida, ela é uma grande mentira. E quando você, crente, fala uma verdade distorcida, você está mentindo. E de repente você está defamando alguém com verdades distorcidas. Coisas que você não sabe, coisas que você não viu, coisas que você ouviu de terceiro, você pega como se fosse a verdade, e ali você começa a proferir aquilo que já veio, nem de terceiro, já veio de quinto já. Aí você fala, e alguém que ouve, crê em você, você é um líder, ouviu da sua boca, então você está
testemunhando uma mentira, denegrindo a imagem de alguém, desrespeitando alguém com a palavra de mentira. Então, uma verdade distorcida é uma grande mentira. A falsa testemunha pode destruir uma reputação, pode destruir um casamento, pode destruir um lar, pode destruir um ministério. Cuidado com a falsa testemunha. E por último, poderia ser a sétima coisa que Deus odeia, mas o Salomão aqui em Provérbios diz que é a coisa que Deus abomina. Ele quis usar uma expressão maior do que ódio. Abominável, não tem uma expressão maior. O que seria na nossa língua? Abominável é o que Deus não suporta. A coisa que Deus abomina é o que semeia contendas entre os irmãos. Porque é pior, porque está na comunidade cristã, está dentro da comunidade cristã. Diz que é irmão. Ô irmão, ô irmã, misericórdia. Ô irmão, ô pastor. A mesma boca que fala, ô pastor, ore por mim, é a boca que fala mal do pastor. A mesma boca que fala para o diácono, olha, eu estou precisando de uma cesta básica, tem alguém lá precisando de um alimento, é a mesma boca que vai falar mal da igreja. A mesma boca que glorifica, que chora, é a mesma boca que está espalhando contendas entre os próprios irmãos. E isso é abominável. Sabe por que é abominável ao Senhor? Porque é entre os irmãos. Quando é lá fora, Deus odeia. Mas quando é aqui dentro, é insuportável o coração de Deus. Aí não adianta cantar bonito. Aí não adianta tocar. Aí não adianta dizer que é membro da Pibisa, é ovelha do pastor Silas. Se assim você estiver, Deus não recebe o seu louvor. Deus não recebe a sua adoração. É uma palavra forte? É, mas não é a verdade? Não tem que pregar a verdade? O que a gente precisa fazer então? Entrar na verdade, conhecer a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus pode te libertar de tudo isso, pode me libertar de tudo isso, pode nos libertar de tudo isso, conhecendo a verdade. Quer ver a conclusão disso? Não está nos versículos seguintes, mas estão nos versículos anteriores. A conclusão desse sermão. Olha só, eu li de 16 a 19, agora eu vou ler de 12 a 15. Olha bem, o homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado, sem que haja cura. Forte isso, né? E por isso essa palavra de consciência, de conscientização, para que se alguém estiver em alguma coisa que Deus odeia ou abomina, é só reconhecer, Senhor, eu estou aqui dentro dessa, pelo menos uma coisa tem aqui na minha vida, me perdoa, eu reconheço e te peço perdão, é só isso. Se não tiver, glorifique a Deus, porque Ele já te livrou disso. Se você não tem nenhuma coisa na sua vida, glorifique a Deus, porque Ele já te livrou de tudo isso. Mas se tiver pelo menos uma coisa, peça a Ele para te mostrar, se arrependa disso, fuja disso. Então Deus nos mostra nesse texto, não apenas o que devemos evitar, mas o que devemos buscar: humildade, verdade, justiça
pureza de alma, santidade de coração, fidelidade ao Senhor e às Escrituras e unidade no meio do corpo. Amém, Jesus, ou não amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Temos uma música própria? Temos? Podemos?